Amém, amados? Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 42, versículo 1. Eu estou aqui debaixo do envio do pastor Ricardo para ministrar essa palavra. O tema da palavra de hoje é Tenho sede. Amém? Tenho sede, sede de Deus, sede da sua palavra, da sua presença. Amém? Salmos 42, versículo 1 até o versículo 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos ler juntos? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aleluia. Pai, nós consagramos esta palavra, esse tempo na Tua presença. Nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra, ela possa nos alimentar. E como salmista, Senhor, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a nossa alma por Ti. A nossa alma tem sede de Ti, sede da Tua presença. Pai, nós te convidamos, fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas. Pai, eu creio que essa manhã será uma manhã libertadora. Será, Senhor, um divisor de águas na nossa vida. Que a nossa comunhão contigo possa ser fortalecida, Pai. Nós queremos ter cada vez mais comunhão contigo, com a Tua palavra, com a Tua presença. Senhor, nós levamos o nosso pensamento cativo a Ti. E nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Pai, aqui está a minha vida diante de Ti. Me cobre com Teu sangue. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento. E que todos nós saiamos daqui hoje cheios da Tua presença, da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados. Esse texto, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A corça é um animal que ela exala um pouco de cheiro, um cheiro forte, e um cheiro que atrai animais predadores que possam matá-la e comê-la. E a corça, quando ela se banha nas águas, as águas, elas tiram aquele cheiro, elas tiram aquele odor, e elas conseguem então ser livres dos predadores. Então a corça, ela suspira, não é, pela corrente de água, porque a água para ela é sobrevivência. É tudo para ela, ela precisa. Ela só consegue ser livre dos seus predadores se ela se banhar nas águas. Então é um motivo de sobrevivência. E o salmista usa como exemplo para falar que o coração dele tinha sede de Deus. Davi, ele era um sacerdote, ele era rei sacerdote. E mesmo com tantas atribuições, Davi sempre guerreando, sempre ocupado no seu ministério, na sua vida com Deus, com muitas atribuições, mas tudo isso não foi suficiente para tirar Davi de estar ou ter comunhão com Deus. Davi envolvido em guerras, construindo o seu reinado, ele tinha ali um tempo reservado para ter comunhão com Deus, para adorar e para louvar ao Senhor. E quando a gente olha no Antigo Testamento, o sacerdote ele passava tempo com Deus. O sacerdote ele se dedicava na palavra, na oração, a ter um tempo de comunhão. O tempo que ele tinha com Deus era um tempo precioso. E a palavra vai falar no livro de Pedro que nós somos sacerdócio do Senhor. Nós somos os sacerdotes desses dias. Então nós vemos que a comunhão com Deus é algo que nós devemos priorizar. Um tempo de comunhão, de leitura da palavra. É algo que nós dedicamos.
E amados, nós vivemos num tempo de muita correria. Eu estava conversando com a minha esposa, ela está lá na Iba Kids. É engraçado porque ela tomou um susto ontem. A gente tinha almoçado à tarde, e aí ela estava tomando banho, que a gente ia fazer uma visita, e estava um calor, mas estava muito quente ontem. Eu falei, quer saber, eu vou deitar aqui no chão. Vou deitar aqui, E eu fiquei ali meditando, descansando, a questão de uns 15 minutos. Só que eu deitei da cama, do outro lado, entre a cama e a janela. E eu fiquei deitado lá. Passou uns minutos, ela entrou no quarto, ela tomou um susto, ela viu os 2 pés, ela falou, meu Deus, o que aconteceu com o meu marido? Eu falei, calma, tô vivo, fica tranquila. Aí eu falei com ela, primeiro Jesus na tua vida. Ela falou, eu sei, amado, eu sei. Sempre foi Jesus. Falei, eu vi o susto que você tomou. Mas brincadeiras à parte, quando você dedica um tempo ao Senhor, isso é importante para a tua comunhão. E nós vivemos um dia de tanta correria. Eu estava conversando com ela sobre isso. Nós temos tantos grupos de WhatsApp, da igreja, do trabalho, da família, amigos da faculdade, do colégio, Instagram. E a gente muitas vezes gasta tanto tempo no celular. Talvez você nunca tenha medido, não tenha essa percepção. Mas gasta-se muito tempo. E fica ali no Instagram e vai vendo foto, e vai vendo foto, e vai vendo foto. E no final de tudo aquilo, não agregou, não gerou nada em nós. E o sacerdote, ele tinha esse hábito, dedicar tempo a Deus. E nós precisamos dedicar esse tempo, porque isso vai fazendo com que a nossa alma tenha sede e que a gente beba dessa água. Davi, ele buscou o Senhor em todos os momentos da sua vida. E é maravilhoso a gente ver esse coração de Davi, porque ele buscou a Deus nos momentos de vitória, mas ele também buscou a Deus nos momentos de fracasso. Em Ziclag, quando eles queimaram o acampamento, os inimigos queimaram tudo, roubaram a riqueza, roubaram os animais, levaram as mulheres, as crianças reféns. A Bíblia diz que Davi chorou ao Senhor, mas depois ele coloca uma estola sacerdotal, ele ora a Deus, e Deus confirma no coração dele que ele iria reencontrar e recuperar a sua família. Davi, no momento de vitória, no momento de derrota, ele buscava ao Senhor. Ele buscava a Deus no dia bom e no dia mau. O coração dele estava sempre inclinado para Deus. E nesse tempo que nós vivemos de correria, nós muitas vezes não percebemos, mas a gente vai se distanciando. Temos por hábito vir no culto, participar da célula, mas um momento devocional, que você pare uns minutos para ler a palavra, para você cantar um louvor ao Senhor, meditar naquele versículo, orar, você não sabe, mas tudo que você vai passar naquele dia, você investiu a tua vitória lá no teu quarto, na tua casa. Você investe na tua comunhão com Deus, e nós que somos agraciados por isso. Então, Davi, ele coloca aqui, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede da presença de Deus. E Davi, ele vai colocando como que o coração dele desejava o Senhor. Só que Davi, ele não bebia de outras fontes. Ele bebia apenas da fonte da água da vida. E quando nós olhamos para a palavra, o que nós entendemos? Que nós fomos criados para louvor e glória de Deus. Diga, eu fui criado para louvor e glória de Deus. Amém? Nós fomos feitos por Deus, com um propósito, louvar o nome dEle. E nós fomos feitos por Deus para sermos dependentes dEle. Não tem como nós vivermos sem que nós sejamos dependentes dEle. Dependentes da presença dEle, da palavra dEle.
E se nós fomos feitos por Deus para sermos dependentes dele, nós não funcionamos de outra forma. Nós não funcionamos sem a presença de Deus. É fato, amados. Quando você vai se distanciando e você vai vivendo independente de Deus, o que é isso? Você vai vivendo pela tua força. Você vai vivendo pela tua disposição. Você acorda pela manhã, você sai para trabalhar, o teu dia é aquela correria, é vendedor, vai atrás da venda para bater meta, ou você trabalha com prestação de serviço, atende um cliente aqui, liga para um cliente, consegue um serviço, vai na empresa, trabalha, aquela correria, volta em casa, aí tem a casa para arrumar, tem a janta para fazer, tem o filho para olhar, aquela coisa toda. E a gente vai entrando nesse furacão, a gente vai entrando nesse ambiente e nós nos esquecemos que se nós fomos feitos por Ele, para Ele, nós não funcionamos sem Ele. Diga assim: eu não funciono sem Deus. Existem pessoas que falam: eu não funciono se eu não tomar um cafezinho pela manhã. Quem é assim? A minha esposa é assim: se ela não tomar o cafezinho preto de manhã, o dia não é a mesma coisa. O que é isso? É dependente do café. Você não funciona se não tiver o café. Então, é nisso que eu estou dizendo. Nós funcionamos bem quando nós somos dependentes dEle. Quando nós temos sede dEle e bebemos dessa água. Agora, quando nós temos essa intimidade com Deus, diga assim: Ele me alimenta e Ele me dá de beber. Quando você está em comunhão com Deus, você é suprido espiritualmente. Você é alimentado espiritualmente. Ao passo que você está sem comunhão com Deus, você não tem esse alimento espiritual. Mas, quando nós rompemos, quando nós nos afastamos e perdemos essa intimidade, nós começamos a ter fome, começamos a ter sede. Foi assim com o filho pródigo. O filho pródigo, ele morava e vivia debaixo da cobertura do pai. E houve o dia infeliz, que ele quis a sua parte na herança e ele foi embora. Ele levou a sua herança e ele foi viver a sua vida dissolutamente. Amados, o jovem rico, quando ele saiu da presença do pai, ele tinha nas suas mãos a herança. Só que a herança, ela só faz sentido e ela só é bênção quando você desfruta dela na presença do Pai. Herança fora da comunhão com o Pai, ela se perde, ela se acaba. E aí vem o dia da dor, vem o dia da tristeza. Ouça o que eu vou te falar. Quando o filho pródigo, ele pega a herança e ele sai da presença do pai, naquele momento ele estava feliz. Só que era uma falsa verdade, era um engano. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha o mais importante, a comunhão com o pai. E quando nós temos dinheiro, quando nós estamos bem no trabalho, quando nós temos um carro, uma casa, quando nós temos algumas coisas que nos dão segurança, essas coisas nos enganam. Nós achamos que estamos bem. E porque você tem isso esconde o quanto você precisa da presença do Pai. E ele se enganou, ele achou: bom, eu tenho dinheiro, vou viver a minha vida. Mas o fato é, mesmo com dinheiro, só pelo fato dele estar fora da presença do Pai, ele já precisava de algo, mas ele não entendeu. E ele gastou toda a riqueza. E houve o dia que ele passou a ter fome. Ele comia das bolotas que os porcos comiam. E ele começou a refletir. E ele caiu na consciência. E louvado seja o Senhor, porque ele se arrepende. E esse é o melhor fruto que alguém pode ter. Fruto de arrependimento.
e ele volta para a presença do Pai, ele volta para a comunhão. Lá em João 7, versículo 37 a 8, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 38. Vai dizer que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, Jesus ele faz um convite, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O problema do jovem rico é que ele tinha herança, mas só que tem um dia que a herança ela acaba. E quando a herança acaba e eu estou fora da comunhão com o Pai, eu não tenho esta água para beber, eu não tenho essa fonte que vai saciar a minha sede. Só que o Senhor ele nos faz esse convite: vinde a mim, quem tem sede, vinde a mim e beba. Beba desta água, beba da água da vida, porque do teu interior fluirão rios de águas vivas. Algumas semanas atrás eu havia ministrado o testemunho, e eu havia falado que no céu testemunha o Pai, a palavra e o Espírito, e na terra testemunha o Espírito, a água e o sangue. E a água, ela é elemento essencial para a nossa vida. E o filho pródigo, ele perde esta vida. Lá em João 14, versículo 4, até o versículo 5, João 14, 4 a 5. Eu acho que porque eu estou falando tanto de água, não é? E aí vai dando sede. Quem já passou por isso? João 14, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus está colocando uma promessa. Ele está falando: permaneça em mim. E ele está prometendo: e eu permanecerei em vós. Como não pode, diga assim, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E Jesus afirma: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Diga assim: porque sem mim nada podeis fazer. Levante a tua mão e diga: sem o Senhor eu nada posso fazer. Amém? Você crê nisso? Isso é uma confissão de dependência. Sem Deus eu nada posso fazer. Se Ele não me der fôlego de vida, eu não sobrevivo. Se Ele não me der saúde, eu não consigo levantar da cama. Se Ele não me der emprego, eu não tenho lugar para trabalhar. Se Ele não me der força, eu não consigo trabalhar. Se Ele não me der sabedoria, eu não tenho como criar os meus filhos. Nós somos dependentes dEle. E Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Vocês não conseguem produzir frutos sozinho, se o ramo não estiver ligado na videira. E essa promessa é maravilhosa: permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Mas sabe o que nós fazemos? No lugar de voltar a Deus, muitas vezes nós buscamos saciar essa sede através de outros caminhos. Nós procuramos outras fontes para saciar essa sede. E eu quero falar rapidamente sobre dois jovens. Um é um jovem rico e o outro é um jovem próspero. Mateus 19, versículo 16. Vamos falar do primeiro jovem, que é o jovem rico. Mateus 19, versículo 16 até o 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar? Tem outras traduções que falam: para herdar a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida,
guarda os mandamentos. Esse jovem, ele era rico, ele era santo, porque ele cumpria o mandamento. E 18 vai falar assim: e ele perguntou, quais são os mandamentos? Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso eu tenho observado. O que me falta para herdar a vida eterna? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende os teus bens, dá aos pobres e terá tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Vamos ler juntos o 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou triste por ser dono de muitas propriedades. Quando a Bíblia fala que alguém é rico, é porque era muito rico. Ele era riquíssimo. Agora vamos pensar, se ele era jovem, naquela época é diferente dos dias de hoje. Hoje nós vivemos num tempo de tecnologia, de era digital, em que pessoas jovens conseguem se tornar ricas, através de investimento, de bolsa de valores, de tantas coisas. Mas naquela época, a riqueza dele não era fruto do trabalho dele. A riqueza ela era fruto de uma herança. Ele recebeu uma herança e ele se tornou rico. E aquela herança que ele recebe, ele chega a Jesus e fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque a cabeça dele funcionava assim. Ele recebeu uma herança, ele recebeu riqueza naquela herança, agora ele queria receber a riqueza da vida eterna. Só que Jesus pede duas coisas para ele: vende os teus bens e depois dá aos pobres. Só que ele sai triste da presença do Senhor. Agora olha que interessante, ele entrou na presença de Jesus rico, e ele saiu da presença de Jesus rico. Então ele não perdeu o dinheiro, só que ele saiu triste. Mesmo ele não tendo perdido o seu dinheiro, ele sai da presença do Senhor triste. E por que ele ficou triste? Porque ele sabia no seu coração que ele não foi capaz de se desprender da sua segurança. O dinheiro dava segurança a ele. O dinheiro dava prazer, porque através do dinheiro ele fazia o que ele queria, ele comprava o que ele queria. O dinheiro dava esse prazer, dava essa segurança. E ele então sai triste da presença de Deus. E sabe o que é interessante? Ele queria uma vida com Deus, ele queria a presença de Deus, mas ele não estava disposto a abrir mão. Ou eu posso até falar, não é apenas não estar disposto, ele não conseguia. Era mais forte do que ele, havia ali uma dependência. De novo, nós falamos de Davi no início do culto, que ele tinha sede de Deus, que a alma de Davi suspirava por Deus. Nós falamos que Davi no dia bom, no dia mau, ele buscou a Deus. Na vitória e na derrota, ele buscou a Deus. Esse é um coração de quem bebe da fonte espiritual. Nós falamos de João, Jesus nos falando que sem ele nada podemos fazer. O jovem rico, ele não consegue se desprender. E nós falamos também que Deus nos criou para ele, e sem ele nós não funcionamos. Aquele jovem, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha riqueza, diga assim, mas ele não funcionava. Amados, uma pessoa que não funciona, ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser realizada, ela não consegue prosperar. Amados, a Bíblia vai mostrar que o dinheiro é o segundo assunto mais falado na Bíblia. Ele é importante. A Bíblia fala que o dinheiro a tudo atende. Se não fosse o dinheiro, nós não morávamos, nós não comíamos, nós não bebíamos, nós não dormíamos, nós não faríamos nada. Nós precisamos dele, para que ele nos sirva e não nós sirvamos a ele. E esse jovem rico, ele não funcionava, porque ele não tinha essa presença de Deus. E o que nós vemos na vida do jovem rico, diga assim, ele tinha duas fontes: a fonte natural
e a fonte espiritual. E ele separava a fonte natural da fonte espiritual. De um lado, a fonte natural. Que fonte é essa? Era o dinheiro. O dinheiro era para ele uma fonte de sustento. O dinheiro sustentava a sua alma. O dinheiro sustentava o seu prazer. A fonte natural, ela é o dinheiro, é o trabalho, é o êxito, é o sucesso, é a vitória, são os negócios. E de um lado era essa fonte natural, o dinheiro que lhe dava segurança, lhe trazia prazer. Do outro lado, tinha uma outra fonte, que é Deus. Deus estava lá. E muitas vezes nós vivemos assim. Eu tenho uma fonte natural, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu pago as minhas contas, eu me preocupo com a minha família, eu me levanto, e eu tenho projeto, e eu tenho planos, e a minha vida está toda envolvida nessa fonte natural. E a outra fonte espiritual? Está lá. O dia que eu preciso, eu busco. É Deus, é a igreja. Aí eu vou à igreja no domingo. E aí quando eu acabo passando um momento ruim, um momento de dificuldade, de luta, aí eu lembro de Deus, e eu oro, e eu busco a Ele. E aí essa fonte, ela se torna não uma fonte espiritual, mas ela se torna uma fonte religiosa. Amados, Deus nos formou do ventre da nossa mãe. Quer você queira, quer você não queira, quem te criou foi o Senhor, e Ele tem um propósito maravilhoso na tua vida. E eu vim aqui te dizer nesta manhã, você pode ter tudo que for na tua vida, mas sem Deus nós não funcionamos. Sem Deus nós não funcionamos. É o melhor emprego, é a melhor família, é a melhor esposa, é o melhor carro, é as melhores férias, seja o que for. Sem Deus nós não funcionamos. O jovem rico tinha duas fontes, a natural e a espiritual. Quando Jesus falou para ele, vende tudo, dá aos pobres, Jesus não queria que ele ficasse sem nada. Jesus estava dizendo para ele, filho, não existem duas fontes. Jesus estava dizendo para ele, filho, quem tem duas fontes, natural e espiritual, vive conflito na sua vida. Tem pessoas que vivem na sua mente, na sua alma, um conflito. Ela não sabe se ela serve a Deus, ela não sabe se ela trabalha, ela até quer servir a Deus, mas aí o trabalho é mais importante, ela não consegue se lançar. Jesus estava dizendo, filho, eu sou a única fonte, eu sou a fonte da vida. Jesus estava dizendo para ele, vende os teus bens, porque eu serei o teu tesouro. Jesus estava dizendo para ele, eu sou a única fonte, de mim vai sair paz, de mim vai sair alegria, de mim vai sair vida, vai sair força, e quando você precisar de suprimento, eu serei o teu suprimento, eu serei o pão nosso de cada dia. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você não precisa de fonte natural e fonte espiritual, você precisa de uma única fonte, que é Jesus Cristo. Se você estiver ligado na videira, nele, tudo você vai conseguir realizar, através da força dele, através da unção dele, da capacitação que vem dos céus. Receba no teu coração esta palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele jovem não conseguiu deixar na cruz a outra fonte. E eu quero te perguntar nessa manhã, qual é a tua fonte natural? Ah, pastor, eu não sei. A tua fonte natural pode ser o teu filho. A tua fonte natural pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa. Aí você diz algo assim, Senhor, eu te busco, Senhor, eu te adoro, eu amo estar na tua presença. E às vezes, sem perceber, nós pensamos assim,
Ah, mas se não fosse o meu marido, se não fosse os meus filhos, eu não sei o que seria de mim. Olha, eu estou passando por uma guerra, esse ano está difícil, é inflação. Esses dias tem um embargo na China, faz 47 dias que a China não compra carne de boi do Brasil. 50% das exportações das grandes empresas frigoríficas são para a China. O preço da arroba do boi despencou, mas você não vê a redução do preço no açougue. E aí você fala, nossa, mas eu estou trabalhando, está difícil, está tudo caro. Ai, mas graças a Deus, se não fosse esse emprego, eu não sei o que seria de mim. Olha, tem muita gente desempregada, mas se não fosse a minha faculdade, olha, eu acho que eu não teria o emprego. Sem nós percebermos, nós temos fontes naturais, que nós confiamos nelas, nós dependemos dessas fontes. Ela pode ser o dinheiro. Olha, graças a Deus, que eu tenho um dinheiro guardado. Olha, se não fosse esse dinheiro, eu passei um aperto, eu ia ter problema. Aí você olha para casa, olha para o carro. Ah, se não fosse essas condições, o que seria de mim? Jesus está hoje nos falando, deixe as outras fontes. Ouça a voz do Senhor, eu quero ser a única fonte na tua vida. Amém? O Senhor quer ser a única fonte na tua vida. Aquele jovem rico, ele saiu triste, porque ele não conseguiu abrir mão daquela fonte. Ele não conseguiu se desprender. Amados, eu estava meditando nessa palavra, e ela é libertadora. Porque quando você entende que Jesus é a única fonte, você começa a funcionar. Porque você começa a ir nessa fonte, e você vai bebendo dela. E você tem sede e você busca nela. Diga, Jesus é a fonte de todas as coisas da minha vida. Eu queria chamar o irmão Marcos para a gente... Eu quero fazer uma oração com vocês. Ele vai tocar o teclado aqui. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. De forma alguma, eu não estou dizendo para você não amar a tua esposa, a tua família. Feche os teus olhos por um instante. Fale ao Espírito Santo agora. Eu não sei quem falou aqui domingo passado, no louvor, mas em Coríntios fala que o Espírito de Deus, ele perscruta as profundezas de Deus. E ele revela tudo aquilo que está no coração do Pai. Que o Espírito Santo possa sondar o teu coração. Fala com ele agora. Fala, Espírito Santo, qual é a minha fonte natural? Olha para o teu interior agora. Talvez você tenha colocado a tua segurança, a tua confiança em alguma coisa. Comece a pensar, nossa, se eu perder esse emprego, o que vai ser? Não, essa pessoa eu não posso perder. Nós amamos as pessoas, mas a verdade é que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Nós dependemos 100% de Deus. Talvez a tua fonte natural é o teu trabalho, você está tão envolvido. Talvez a tua fonte natural é um amigo, você sempre depende dele. Talvez é a tua mãe. Talvez a tua fonte natural é o teu pai. Nossa, eu não sei o que eu faria sem a minha mãe. Eu não sei o que eu faria sem o meu pai. Jesus é essa fonte. O Senhor está te convidando a um outro patamar espiritual de relacionamento. O Senhor está te chamando a um outro patamar de comunhão. Ele está te dizendo, venha à minha fonte. Beba da água genuína do Espírito, a água viva. Talvez você tenha vivido e você tenha tido sede. Sede de ter uma vitória, sede de justiça, sede de ser honrado.
sede de viver uma vida sentimental, sede de prosperar. A sede, ela é uma necessidade do nosso corpo, ela é uma necessidade da nossa alma. Só que o Senhor Jesus está te dizendo: eu sou a tua única fonte. O Senhor, Ele está jorrando esta água viva que vai alimentar a tua alma. Não vai haver mais carência, não vai haver mais altos e baixos emocionais na tua vida. Talvez você tenha andado nervoso demais, ansioso por um lado, preocupado com outras coisas. Receba da água da vida, beba desta fonte, e esta água, ela vai saciar a tua sede, ela vai encher o teu interior, ela vai alimentar a tua alma. E em nome de Jesus, o tempo da tristeza, o tempo do choro, da angústia vai acabar na tua vida, porque hoje você encontrou esta fonte. Aleluia. Diga: Senhor, nesta manhã eu deixo na cruz toda a fonte natural que existia na minha vida, e eu declaro: Senhor, Tu és a minha única fonte. Aleluia. Jesus começou, amados, olha aqui por um instante, Ele começou a falar com os discípulos, e Ele falou: é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí Jesus falou para os discípulos: para o homem é impossível, mas Deus pode. E quando os discípulos viram que aquele jovem rico não se desprendeu daquelas fontes, no versículo 27, Pedro ficou preocupado. Ele falou: mas e nós, Senhor? Senhor Jesus, e nós, aqui os seus discípulos? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Paulo estava dizendo: Senhor, eu era pescador, eu tinha barco, eu pescava peixe todas as madrugadas, e o meu sustento vinha da pescaria. Eu alimentava a minha família com o meu trabalho. Eu larguei tudo na minha vida, Senhor, eu deixei o meu passado, eu estou te seguindo. Pedro estava colocando uma preocupação: Senhor, o que será de nós? O que vai ser o nosso futuro? Jesus respondeu para ele no versículo 28: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. E todo aquele, 29, que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, mulheres, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus estava dizendo: Pedro, este jovem tinha duas fontes, mas vocês escolheram a única fonte, que sou eu, e vocês deixaram. E Jesus estava dizendo: a fonte que este jovem tinha, natural, o limitava a receber 100 vezes mais. Enquanto permanecer a fonte natural, você vai impedir que a plenitude da vida abundante ela se manifeste na tua vida. Mas nesta manhã, Igreja Batista do Amor, nós estamos dizendo aos céus: a minha única fonte chama-se Jesus Cristo, a água da vida. E eu vim aqui profetizar e declarar aquilo que já está na palavra: quem deixa na cruz a fonte natural receberá 100 vezes mais. É uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não vai faltar vitória, não vai faltar suprimento. Jesus estava dizendo: Pedro, o teu futuro depende de mim. Eu sou a fonte, não vai te faltar nada. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Diga: eu creio nisso.
Levante as suas duas mãos, feche os teus olhos. Fala: Senhor, eu estou te seguindo. Fala: Senhor, eu te quero como a minha fonte. Fala: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu estou abrindo mão. Eu não quero mais nada que seja prioridade na minha vida, se o Senhor não for o primeiro. Oh, aleluia! Jesus é a fonte. Aleluia! Oh, meu Deus! Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei, porque o Senhor me faz andar altaneiramente. O apóstolo Paulo, ele diz: aprendi a viver contente, diga, em toda e qualquer situação. Eu tanto sei passar pela fartura como pela escassez, pela vitória como pela derrota, pela saúde como pela enfermidade. Só que eu estou em paz, porque eu tenho uma fonte. Jesus Cristo é a fonte. Ele é a certeza que nunca te faltará nada. Aleluia. E o segundo jovem é o jovem próspero. Vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Fala assim: o meu coração não vai mais ficar dividido. Ei, homem, ei, mulher, ei, casais, a coisa mais maravilhosa que existe na tua vida chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Mas muitas vezes ficamos divididos, temos medo de nos entregar, temos medo de nos lançar. Eu vim aqui te dizer: o homem pode te trair, o homem pode te decepcionar, mas Ele, Cristo, é a fonte da água viva. Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. Jesus está te dizendo: quem deixar tudo não vai perder nada, porque eu serei a sua fonte. Hoje o perfeito amor está lançando fora todo medo. Todos nós aqui da IBA, nós estamos diante de uma fonte, e o Senhor está te dizendo: pula, mergulhe, nade nas águas do Espírito e viva a maior transformação da tua vida. 2 Crônicas 26, do versículo 3 e diante. Diga: esse é o jovem próspero. Diga: Uzias. Diga assim: ele se tornou rei com 16 anos. Ei, jovem, ei, galera do TIM, 16 anos, ele se tornou rei. Uzias tinha 16 anos. Quantos anos? Vamos ler juntos aqui em voz alta, versículo 3. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Diga: ele se propôs. Diga: ele se propôs em buscar a Deus. Diga: a vida dele tinha um propósito. Diga: a vida dele tinha um propósito. O teu propósito não é fazer a faculdade, o teu propósito não é comprar a tua casa, o teu propósito é buscar a Deus, e Ele acrescentará todas as outras coisas. Quando você menos imaginar, não vai ser na tua força, não vai ser na tua capacidade, vai vir dele. Ontem eu estava conversando com uma irmã e ela falou: pastor, eu fiz uma oração com Deus, eu fiz um voto com Ele, porque eu estava preocupada, as prestações da minha casa estavam num valor alto, que eu não conseguia pagar, eu estava separada. Aí ela fez um voto, entregou uma oferta a Deus. Não deu 15 dias, o banco ligou para ela e falou: vem aqui. Ela chegou no banco, ela é daqui da IBA. A gerente do banco falou assim: me dá os documentos da casa, os seus documentos, que eu vou emitir aqui um documento de quitação, porque a tua casa foi quitada. E ela falou: não, mas eu tenho um monte de prestação para pagar, minha prestação está alta. Ela falou para ela: a tua casa está quitada.
Ela falou: não, mas segunda-feira. Ela falou: segunda-feira eu tenho uma parcela para pagar. Ela falou: você não está entendendo, a casa está quitada, porque estáis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Observai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Aleluia, receba esta palavra no teu coração. Uzias, 16 anos, se propôs em buscar o Senhor. Diga: eu vou buscar ao Senhor. Nós não buscamos a Deus por troca, nós não buscamos a Deus por barganha, mas sem Ele nós não funcionamos. E o que esse rei ele fez, esse jovem? Ele saiu, ele guerreou contra os filisteus, ele quebrou o muro de Gate. Versículo 7, Deus o ajudou contra os filisteus. Versículo 8, os amonitas deram a ele presentes. Versículo 9, Uzias, ele edificou torres. Versículo 10, edificou torres no deserto, cavou cisternas, porque tinha muito gado. Versículo 11, ele tinha um exército de homens que andava com ele. Versículo 12, o total de cabeça das famílias era de 2.600, debaixo das suas ordens havia exército. Versículo 14, preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraça. Versículo 15, fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos. Aleluia. Uzias era como aquele outro jovem, ele era novo, mas ele se dispôs em beber dessa fonte. Ele se dispôs a beber desta água. O nosso corpo físico, ele dá sinais de que o corpo tem sede. E quando o corpo ele tem sede, nós precisamos beber água. Vamos lá. Qual é o sinal de que o corpo está precisando de água? É a sede. Quando o teu corpo está com sede, é sinal que está faltando mais água do que aquilo que você deveria beber. Eu estava conversando com uma nutricionista, ela estava me explicando. Ela é esposa de um amigo meu. Ela falou assim: o certo é beber água sem ter sede. Quando você bebe água no momento que tem sede, é porque está faltando água no corpo. E ela estava dizendo que a orientação é beber 30 ml de água por quilo de peso. Aí alguns mais levinhos como eu tem que beber mais água, né? Porque você multiplica, né, amados? Não ri do pastor não, viu, irmão? A orientação é você beber, por exemplo, 6 garrafas de 500 ml ao decorrer do dia. Se você beber toda a água de uma única vez, vai conseguir? Não, e ainda vai prejudicar o rim, porque vai fazer mal. Então assim, diga: eu preciso beber água durante todo o dia. Vamos levar isso para o espiritual. A gente deixa acumular tudo, e aí quando o calo aperta, a gente quer buscar Deus no único dia, e quer que Deus faz tudo: barba, bigode, cabelo, unha do pé, da mão. Aí eu estou com sede, aí você quer beber toda a água no único dia. Deus não é assim, Ele é fonte. Tem que beber de manhã, tem que beber de tarde, tem que beber de noite, tem que beber na segunda, tem que beber na terça, tem que beber na quarta. Essa água eu tenho que beber durante todo o dia, durante todos os dias. A água, ela hidrata o corpo. O corpo tem necessidade de ter 70% de água. A água, ela absorve as vitaminas que nós ingerimos. Ela absorve, não é? Que são as vitaminas hidrossolúveis. A água, ela ajuda, porque o carbono, o carboidrato, quando a pessoa ela deixa de comer carboidrato, para cada molécula de carboidrato que ela perde 4 de água. Então existem regimes que você faz, você perde peso porque você está perdendo água, e você está prejudicando o corpo, e isso afeta a glicose, porque reduz o carbono. A água, ela ajuda
na função renal. O nosso espírito, ele fala quando temos sede de Deus. Preste atenção. O corpo natural, ele dá o sinal que está faltando água. Você tem sede. O nosso espírito dá um sinal de que nós estamos precisando de água, que espiritualmente nós estamos secos. Sabe qual é esse sinal? Diga assim: tristeza. Quando você está triste, é porque está faltando água da fonte da vida. Só que nós nos enganamos. Enganoso é o coração do homem. Você se sente um pouco triste, aí às vezes é um domingo, é um sábado, aí você fala: poxa, depois desse almoço está faltando um doce. Aí você acabou de comer aquela vontade de um docinho de leite, um chocolate. De repente, do nada, você está vivendo na semana, aí você fala: nossa, por que eu estou triste? Aí essa para as irmãs: aí acho que eu vou lá no shopping, preciso comprar uma bolsa. Aí você sai com uma bolsa nova, um sapato, ai aleluia, comprei uma bolsa nova. Aí depois a tristeza volta. O sinal de que está faltando água da vida no nosso espírito, de que nós estamos ficando secos, é a tristeza. E o homem tem uma condição natural de buscar em fontes naturais. Busca na comida, busca no dinheiro, busca no trabalho, busca na bebida, busca no cigarro, busca em várias coisas, busca na família. Não, nossa, eu estou cansado demais, preciso viajar. Aí vai lá, viaja, passa o final de semana inteira, gasta todo o dinheiro, passeia para cá, passeia para lá. Quando volta, a tristeza continua lá. Ei, a tristeza só vai embora quando você começa a beber da fonte da água da vida. A conclusão é: toda vez que estiver triste, Deus está te dizendo: você precisa beber da minha água, você precisa beber da água transformadora. A mulher samaritana, ela estava lá pegando água do poço, e aquela água que ela estava buscando estava dizendo que ela estava com sede. E Jesus falou para ela: se você soubesse quem está te pedindo desta água, você pediria para beber da água da vida. E Jesus fala para aquela mulher: você teve 5 maridos, e esse 6º homem que está com você não é o seu marido. Ela tinha uma sede sentimental. A sede emocional que nós temos, ela é ser saciada pela água do Espírito. Jesus estava dizendo: eu sou a água viva. Do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Essas águas, quando elas se movem dentro do teu interior, o Espírito Santo, ele começa a borbulhar, ele começa a mexer, a se movimentar, e a tua vida, ela vai sendo cheia do Espírito Santo. E aí você vive o que o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fique em pé no teu lugar, beba desta água, beba desta fonte, receba a água viva do Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos no teu lugar. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero te fazer um convite. Quem aqui tem sede? Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fala: Senhor, eu tenho sede de Ti. Começa a mergulhar nessas águas, irmãos. Começa a beber dessas águas. Aleluia. Eu procurei em outro lugar
Jesus. Nós queremos beber dessas águas. Minha alma tem sede de Ti, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Essa semana o Senhor falou ao meu coração com essa palavra. Eu comecei a meditar nessa palavra, até que teve um momento que eu me ajoelhei. Eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho outras fontes na minha vida. E o Senhor falava ao meu coração: filho, eu sou a tua única fonte. E aquilo foi trazendo paz no meu coração. Muitas vezes a gente vive aflito, ansioso, preocupado. E o Senhor colocou essa palavra no meu espírito e eu queria compartilhar com vocês esta manhã. Beba desta água. Receba no teu espírito. Vai fluir rios de águas vivas. Receba a visitação do Espírito de Deus sobre ti. Receba a graça do Espírito Santo, amado. Receba a paz que o Espírito Santo vai trazer. Receba esse amor do Senhor que te abraça, que te toma pela tua mão direita. Receba. Você só tem vida espiritual em Deus. Nós só funcionamos com Deus. Eu quero te convidar a colocar a mão no teu peito, a fechar os teus olhos. E eu queria que todos fizessem esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua voz e eu abro o meu coração para receber esta palavra. E eu declaro e confesso: Tu és a minha única fonte de água viva. Tu és o meu sustento. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu oro e te peço: escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. E eu recebo no meu espírito a salvação da minha alma, a salvação no meu espírito. Eu te declaro e confesso que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, nesta manhã, como filho pródigo, eu saí da Tua presença, eu perdi a minha herança, mas eu quero nesta manhã voltar para a casa do Pai, voltar para a comunhão do Pai. Senhor, eu te peço, perdoa o meu coração porque eu me afastei, mas eu confesso que sem a Tua presença eu não consigo viver. Coloca anel no meu dedo, sandália nos meus pés, porque eu volto à Tua presença, em nome de Jesus. Eu queria que todos fechassem os olhos. Por favor, nós já vamos terminar agora. Você que fez esta oração pela primeira vez, talvez você não estava congregando em comunhão com o Senhor, ou você veio aqui pela primeira vez, levante a tua mão no teu lugar. Você que repetiu esta oração para que eu possa te ver. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Receba sobre a tua vida esse amor do Senhor. Tem mais mãos levantadas. Aleluia. Acende as luzes aqui, por favor. Pai, eu quero abençoar essas vidas que levantam as mãos diante de Ti. Que elas sejam cobertas com Teu sangue, com Teu amor. Que elas recebam a Tua graça, o Teu poder. Que sobre elas venha a Tua salvação, Teu amor, a Tua paz. Que elas sejam benditas na Tua presença. Nós nos alegramos com essas vidas, Pai. Nós nos alegramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a senhora. Nós temos aqui os irmãos da consolidação. A gente quer anotar o nome da senhora, o teu pedido de oração, te conhecer, caminhar junto com a senhora como família de Deus. Amém. Não deixe de dar o teu nome ali para nossas irmãs da consolidação, a irmã Sandra, a irmã Silma, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
a paz que excede todo entendimento. E que você saia daqui para ser cheio das águas vivas, águas purificadoras do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vai debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.